Como é que vem a vontade? Porque, assim, é difícil, né? A gente hoje sabe a realidade do futebol, os atletas quererem estudar, né? Da onde vem essa vontade? Quando cai a ficha de, cara, do joelho do jeito que tá, não vai dar. Então, assim, um lance de estudar tem o começo quando eu vou para o alojamento. Porque quando eles falam que eu vou ser federado, vou morar no alojamento, a primeira coisa que eu falo, tá, mas eu só posso ficar aqui se eu estudar, senão minha mãe não vai deixar. Aí eu lembro que eles olharam para mim assim, igual um ET, né? Não. Pô, o moleque quer Como estudar. assim? Quer estudar? Eu falei, estudar. Todo mundo estuda. Todo mundo estuda. Aí, não, aqui ninguém quer estudar, pelo contrário. Depois eu fui saber por que os meninos estudavam, né? Senão eles já faziam a mesma série várias vezes, né? Um monte de gato. Mas, e na faculdade... E hoje não tinha nem documento para estudar. Não, a gente nem tem documento. E aí na faculdade foi o seguinte, foi quando... Eu lembro que eu fui cortado de uma Copa São Paulo, eu passei mal, mas acho que o passar mal foi o pretexto pro treinador para me cortar, né? E aí eu fui para Rondônia. Fiquei fora da Copa São Paulo, fui para Rondônia. E aí eu lembro que logo que volta da Copa São Paulo começa o Carioca, né? E o Carioca, o Sub-20 fazia a partida, como é que se fala? Preliminar, né? Sim. E aí eu lembro que passa um release, assim, antes de começar o jogo. Aquela chamada, né? Da TV, vai passar daqui a pouco, Botafogo, isso aqui, estamos aqui em Caio Martins. E eu lembro que eu vejo no fundo, assim, o Sub-20 jogando. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, quer saber? Esse cara tá me dando uma força para eu estudar. Porque assim, eu nunca quis parar de estudar, né? Eu falei para minha mãe, vamos fazer o seguinte, aqui em Rondônia, o barato das famílias de poder aquisitivo, é mandar os filhos para São Paulo, para o Rio, para Goiânia, para Curitiba, para estudar. Vamos fazer o seguinte, faz de conta que você e meu pai me mandaram para o Rio e eu vou estudar. Vou fazer uma faculdade. E aí algumas pessoas surgem no caminho para te ajudar. O caso do Lanceta, que era diretor da base na época, consegue uma bolsa para mim, uma parte de uma bolsa. Eu começo a ser monitor de anatomia, de futebol, de fisiologia, fazendo um monte de coisa para não pagar. E aí foi quando eu me interesso pelo meio acadêmico. Minha vida muda, porque eu vivia restrito ali no alojamento. Eu comecei a entender que existia vida, né? Fora do alojamento. As coisas no futebol vão de mal a pior, cada vez piores. Eu comecei a brigar com o meu corpo. Eu não tinha uma briga diária com o adversário, eu tinha uma briga com o meu corpo diária, era muita dor, e aí engrena. E aí você vai para a faculdade, e aí você assume de vez que tu era gato ou não? Não. Pra gente passar pra vida profissional. Não, tá. Você nunca foi gato. Gato, para quem não sabe, no futebol é quem adultera a idade, né? E o Cláudio sempre disse que nasceu em 85. 85. Mas, na verdade... Dizem as histórias que você nasceu em 83. Não, 85, mesmo nome. Tem uma galera que eu chamo Marcos. Não, meu nome agora é Leandro. Eu falava, mudou o nome. Quantos anos você tem? Tinha 4 a mais, 5 a mais, é assim. Mas eu não. E nesse período da faculdade, você, mesmo atleta do Botafogo, fazendo faculdade, você já dava aula na escolinha do Botafogo lá em Marechal Hermes, você já para fazer uma renda. É porque uma das atividades era estágio supervisionado, né? Sim. E aí eu lembro que eu procuro lá e vocês não estavam ainda na época do Botafogo, né? Quando você chegou, e eu começo a estagiar na escolinha. E aí eu sou muito proativo, eu fui tomando frente. O professor, na época, era um cara muito do bem, muito bacana, me deu espaço. E aí eu comecei meio que tomar notoriedade de professor dentro da escolinha. E a vivência que eu tinha, até porque eu ainda não tinha uma vivência acadêmica, de uma sequência pedagógica para ser transferida para os atletas, a experiência que eu tinha era a experiência que eu tinha vivido até o momento, a experiência de alto rendimento. E eu começo a despejar nesses meninos da escolinha uma vivência de alto rendimento. E aquilo começa a dar um boom. Começa a surtir um efeito. Começa a surtir efeito, começa a gerar uma questão de competitividade. A gente tinha promessa de treinos contra... os meninos da categoria treinavam do lado, começa a dar um boom na escolinha. E os pais começam a elogiar esse trabalho. E aí eu na última de tentar me aproximar da minha família e para parar de vez com o futebol, fui jogar numa equipe em Rondônia por 4 meses, né? E aí nesse período que eu me ausento do Rio, a escolinha caiu bastante. E os pais começaram a reivindicar a minha volta. E aí foi no período que você entrou, né, como diretor da base. E aí já tinha acabado teu contrato profissional com o Botafogo? Tinha acabado meu contrato, tinha acabado de acabar em 2009, você né? ainda estava na faculdade, estava terminando lá a faculdade. Estava na faculdade. E foi jogar lá... Para encerrar a carreira, para botar um selo mesmo. 4 meses, quantos jogos? Cara, 4 meses eu acho que eu fiz 3 jogos. Os caras queriam me matar lá.
Porque você chega lá com a chancela, atleta de Botafogo e seleção tal. de base. Mas eu cheguei lá sem joelho, sem pub, sem nada, cara. E Você já assim, tava todo- e aí não tinha departamento médico pra tratar. Eu lembro que a primeira vez que eu falei pros caras, olha, eu sinto uma dor absurda no pubis, eu tenho pubalgia. Eu lembro que um olhou pro outro, cara, o que é isso? E assim, aí eu comecei a me arrebentar em termos de saúde, porque existe uma injeção chamada Feudene. Eu acho que ela é dada em cavalo, alguma coisa do tipo. A minha dor é tão grande, tão grande, tão grande, que acabava o jogo, assim, eu ficava 2, 3 dias que eu não conseguia estender meu quadril, que é uma dor insuportável, né, no pubis. E aí eu lembro que para jogar, eu tomava ela. Cara, eu jogava, eu não sentia absolutamente nada. Jogava, mas estourava tudo. Então eu jogava no sábado, no domingo, eu só voltava a treinar na quarta ou na quinta. Então eu treinava quarta, quinta, sexta para jogar no sábado. E Com aquilo... injeção. Então assim, fiz isso umas 3, 4 vezes, de, sei lá, de uma competição de 10 jogos e não aguentei mais.